Sabe aqueles computadores incríveis dos filmes de ficção científica? Que falam com você, preveem o futuro, resolvem qualquer problema em segundos? A gente assiste aquilo e pensa que é impossível. Mas e se eu te dissesse que o caminho para isso já começou? Hoje você vai entender de forma simples o que é a computação quântica e por que ela pode nos aproximar mais do que nunca daquelas máquinas de filme. Antes da gente entrar no mundo quântico, a gente tem que entender como os computadores que usamos hoje funcionam. Por mais modernos que eles sejam, todos os computadores atuais, o seu celular e até os supercomputadores da NASA trabalham com o mesmo princípio básico, o bit. Um bit é a menor unidade de informação digital. Ele só pode assumir 2 estados, 0 ou 1. É como um interruptor. Ele está sempre desligado ou ligado. Tudo que vemos em uma tela, fotos, músicas, vídeos, jogos, é transformado em uma sequência gigantesca desses zeros e uns. Pensa assim. Imagina que você tem um exército de interruptores e com combinações de ligados e desligados, você consegue representar qualquer coisa. Quanto mais bits você tem, mais informações pode processar. Com milhões desses bits funcionando ao mesmo tempo, os computadores conseguem fazer cálculos complexos, prever o clima, processar vídeos em tempo real, mas sempre dentro de um limite. Eles fazem uma coisa de cada vez, seguindo uma sequência lógica de instruções. Mesmo o computador mais rápido do mundo ainda está limitado a esse vai e volta entre 0 e 1, como se estivesse constantemente resolvendo enigmas com uma lanterna, iluminando um pedacinho por vez. Agora que a gente já entende que é um bit, vem a pergunta: como é que a computação quântica faz diferente? Bom, a resposta para essa pergunta pode ser um pouco complexa, então a gente vai tentar simplificar. Ao invés de bits, a computação quântica usa qubits, abreviação de quantum bit ou bit quântico. E é aqui que as coisas ficam bem mais interessantes. Enquanto um bit tradicional só pode ser 0 ou 1, um qubit pode ser 0, pode ser 1 e também os dois ao mesmo tempo. Isso aí, 0 e 1 ao mesmo tempo. Essa propriedade é chamada de superposição. Parece mágica, né? Mas é pura física quântica. Uma boa analogia é de uma moeda. Quando a moeda cai na mesa, ela é cara ou coroa, como um bit. Mas enquanto ela está girando no ar, ela está de certa forma em uma superposição dos dois resultados. Só quando você olha, é que ela escolhe um lado. No mundo quântico, essa moeda girando pode ser usada para calcular muitas possibilidades ao mesmo tempo. E isso muda tudo. Agora, a Duda vai mostrar uma analogia um pouquinho diferente, a das cores. Imagina que na computação tradicional só existem 2 cores possíveis: o vermelho, que representa o bit 0, e o branco, que representa o bit 1. Tudo que o computador faz é baseado nessas 2 cores, escolhendo uma ou outra. Mas na computação quântica entra uma terceira possibilidade, o rosa. Rosa não é só vermelho ou só branco, é uma mistura dos dois. Ela representa um qubit, que pode ser 0, 1 ou uma combinação dos dois ao mesmo tempo. É como se o qubit dissesse: por enquanto eu sou um pouco dos dois, e só quando alguém me observar, eu vou escolher de verdade se sou vermelho ou branco. Em vez de testar cada resultado um por um, como faz um computador tradicional, os qubits conseguem explorar um conjunto enorme de possibilidades simultaneamente. É como se, em vez de tentar abrir um cofre testando uma senha de cada vez, você tentasse milhares de senhas ao mesmo tempo, e a certa aparecesse como mágica. Parece coisa de ficção científica, mas é real.
e é o que torna a computação quântica tão poderosa, mesmo com pouquíssimos qubits. Até agora, a gente falou da superposição, que é quando um qubit pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Mas a computação quântica tem outro superpoder, o emaranhamento. Vamos por partes. Pensa de novo na moeda. Enquanto ela gira, ela está numa mistura de cara e de coroa. Só quando a gente olha é que ela decide. Isso é superposição, e já muda bastante coisa. Agora imagina que você tem duas moedas girando, só que elas estão misteriosamente conectadas. Se uma cai como cara, a outra automaticamente é coroa, mesmo que elas estejam em salas diferentes ou até em lados opostos do planeta. Elas estão emaranhadas. Quando uma se define, a outra também se define instantaneamente. No mundo quântico, isso não é teoria de filme, é real. 2 qubits podem ficar emaranhados de um jeito que, se você mexe em um, o outro responde automaticamente, sem precisar se comunicar. E por que isso é importante para a computação? Porque com qubits em superposição, você tem muitos estados sendo processados ao mesmo tempo. E com emaranhamento, você consegue ligar esses estados de forma coordenada, como se vários qubits estivessem trabalhando juntos em perfeita sincronia. É como ter vários músicos tocando ao mesmo tempo, mas cada um sabendo exatamente a nota que o outro vai tocar antes mesmo de ouvi-la. Você deve estar se perguntando, tá, mas e daí? Por que tudo isso? Superposição, emaranhamento, é tão poderoso assim? Vamos voltar à comparação com os computadores tradicionais. Eles são rápidos, mas trabalham de forma sequencial. Testam uma possibilidade por vez, seguindo passo a passo. Imagine que você precisa abrir um cofre com uma senha de 4 dígitos. Um computador clássico tentaria 0000, depois 0001, depois 0002, até achar a certa. Um computador quântico, por outro lado, pode usar qubits em superposição para testar todas as combinações ao mesmo tempo. Em vez de procurar no escuro, ele faz um salto quântico até a resposta. Isso é possível porque cada qubit extra multiplica exponencialmente a quantidade de estados possíveis. Com 2 bits clássicos, você tem 4 combinações, mas só consegue ver uma por vez. Com 2 qubits, você vê todas as 4 ao mesmo tempo. Com 3 qubits, 8. Com 10 qubits, 1024. Com 300 qubits, mais combinações do que átomos no universo. Claro, nem todo problema pode ser resolvido assim, mas para certos tipos de cálculo, como simulações de moléculas, otimizações complexas ou quebra de códigos, os computadores quânticos são como um superpoder que quebra as regras do jogo. Tá, mas afinal, para que serve tudo isso? Onde a computação quântica pode realmente fazer a diferença? Agora nós vamos ver alguns exemplos do mundo real. Primeiro, simulações de moléculas de remédios. Na química e na medicina, entender como uma molécula se comporta pode levar meses de cálculos, até anos. Com computadores quânticos, a gente pode simular essas interações de forma muito mais rápida, precisa e simples, o que pode acelerar a descoberta de novos remédios ou tratamentos para doenças mais complexas. Também é possível ter a otimização de rotas e processos. Empresas de logística enfrentam um quebra-cabeça gigante. Qual é o caminho mais rápido, barato e eficiente entre milhares de possibilidades? A computação quântica pode analisar essas variáveis simultaneamente, encontrando soluções muito melhores do que qualquer computador tradicional atualmente conseguiria. Cibersegurança e criptografia também são assuntos muito falados quando falamos sobre computação quântica. Algoritmos quânticos podem quebrar códigos que hoje seriam praticamente invioláveis. Isso assusta, mas também abre caminhos para criar novas formas de segurança digital baseadas na própria física quântica.
temos também simulações climáticas, finanças, materiais. Desde prever o impacto de mudanças climáticas até criar novos materiais supercondutores. A computação quântica promete resolver problemas de hoje e que são atualmente praticamente impossíveis de serem resolvidos. E o mais interessante, atualmente empresas como Google, IBM, Microsoft e startups do mundo inteiro já estão investindo pesado nessa tecnologia. Não é só teoria, é o começo de uma revolução. Com tudo isso, talvez você esteja pensando, se é tão poderoso assim, por que a gente ainda não usa um computador quântico no celular? A resposta é bem simples. A tecnologia ainda está dando seus primeiros passos. Os computadores quânticos de hoje são extremamente sensíveis. Eles precisam operar em temperaturas quase absolutas, mais frias que o espaço sideral, para que os qubits não se desestabilizem. Qualquer vibração, ruído elétrico ou até mesmo um raio de luz pode fazer os qubits perderem a informação. É como tentar equilibrar milhares de moedas de pé, com um ventilador ligado no forte. Além disso, ainda temos poucos qubits úteis, e muitos deles geram erros. Os pesquisadores estão trabalhando em soluções como correção de erros quânticos e novas formas de construir qubits mais estáveis. Hoje, os computadores quânticos não substituem os tradicionais. Eles são usados apenas em casos muito específicos de pesquisas e simulações. É como se estivéssemos nos anos 1950 da computação clássica. Máquinas gigantes, complexas e apenas experimentais. Mas os avanços estão acontecendo rápido. A cada ano, os qubits ficam mais estáveis, os sistemas mais robustos e os algoritmos mais eficientes. A verdade é que estamos vivendo o nascimento da computação quântica. É como se a gente estivesse assistindo à invenção do computador. Só que, de novo, hoje os computadores quânticos ainda são limitados, mas já conseguem resolver tarefas que apontam para um futuro muito promissor. Pesquisadores do mundo todo estão colaborando, e grandes empresas e startups já estão disputando para ver quem vai dar o próximo grande passo. Em vez de perguntar quando os computadores quânticos vão chegar para a gente, talvez a pergunta mais interessante e inteligente seja como nós vamos nos preparar para quando eles chegarem. Porque essa tecnologia não vai só acelerar os cálculos. Ela pode mudar a forma como criamos remédios, protegemos dados, entendemos a natureza e até repensamos a própria forma de informação. Estamos no começo de uma nova era. E estamos aqui, entendendo os primeiros passos dela. A computação quântica ainda parece coisa meio de ficção científica, mas já é realidade. E quanto mais a gente entende agora, mais preparada a gente fica para usar e até, quem sabe, criar as inovações do futuro. Nós ainda não usamos um computador quântico de fato, mas quem sabe, um dia a gente não vai programar um.